Entrevista de Kelly Kim, entrevistada por Luísa Galo e Bruno Oliveira, São Paulo, dia 20 de agosto de 2021, projeto Mulheres Empreendedoras, Ernest Young, entrevista número PCSHHV 1007. Kelly, para começar, queria que você começasse se apresentando, dizendo o seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome é Kelly Elisa Kim, eu nasci em São Paulo no dia 28/4 de abril de 1984. E quais os nomes dos seus pais? Minha mãe chama Clotilde e meu pai Yong. E você sabe um pouco da história deles, onde eles nasceram? A minha mãe nasceu no Paraguai, em Assunção, e assim, né, tem algumas histórias. A minha mãe é a primeira filha, né, da Mercedes, que é minha avó, e um tempo da vida dela, ela teve que ir para o interior do Paraguai. Ela foi criada por uma tia Virgília, então ela não teve tanto proximidade na adolescência e infância com a minha avó e meu avô. Ela vivia no interior e, mais velha, ela voltou para Assunção. E aí, quando ela voltou, acho que ela cursou contabilidade e depois entrou no ramo da costura, aprendeu a costurar lá no Paraguai. E aí ela conheceu meu pai, que estava lá no Paraguai, que ele tinha chegado, meu pai é coreano, nasceu na Coreia e acho que por conta da guerra ele foi para o Paraguai. Naquela época, o que eu escutei é que o Paraguai prometia uma vida mais tranquila, né, para as pessoas que fugiram da guerra. E aí meus pais se conheceram dentro de uma oficina de costura. E aí eles se casaram, começaram a namorar. A minha mãe ficou bem receosa de se casar com ele, porque ele era estrangeiro. Então ela tinha muito medo, mas acho que foi um grande amor que eles tiveram. Então ela foi corajosa, assim, para ela fazer um passo desse, por ela ser uma mulher religiosa, católica. Para ela era muito distante, conhecer o estrangeiro era uma coisa muito absurda. E ela enfrentou esses medos para se casar com ele. E como você descreveria eles? Nossa, é difícil. A minha mãe é uma pessoa muito correta, muito centrada, muito calma, muito tranquila e muito séria, assim, o que é certo é o certo. Tipo, ela é muito, como eu poderia dizer? Muito honesta. E o meu pai, ele já é uma pessoa mais boêmia, mais do papo. Era, né? Meu pai morreu, mas ele era uma pessoa mais leve nesse sentido. Então, algumas coisas que ele fez na vida dele talvez não tenham sido tão do jeito da minha mãe. E como é a relação com a sua mãe? É muito boa, assim. Claro que teve, assim, momentos da adolescência mais complicados, mas é muito boa. Acho que ela conseguiu me passar muitos valores que antes de casar, assim, por exemplo, eu não percebia tanto, porque eu acho que eu puxei mais o jeito do meu pai, né? E hoje em dia, depois, eu acho que tudo assim, para mim, depois do casamento, eu mudei muito a percepção que eu tenho de mim mesma. E eu acho que os valores da minha mãe são muito presentes no meu cotidiano hoje em dia. E como era essa relação com seu pai? Era muito boa, mas meu pai ele acabou indo embora quando eu tinha 7 anos. Eles se separaram, então eu não tive mais contato, mas eu tenho boas lembranças do tempo que a gente passou juntos.
E a minha mãe sempre, nunca, assim, separou e tudo, mas nunca colocou a gente um contra o outro, enfim. Tipo assim, ela sempre teve muito respeito e muita tranquilidade de falar dele. Então, eu não tive um trauma de ódio de nenhuma maneira. E você tem irmãos? Irmãs? Tenho, tenho sim, duas irmãs. A minha irmã mais velha é 3 anos mais velha do que eu, ela chama Diana. E a minha irmãzinha, né, que eu sempre chamo ela de irmãzinha, mas ela já está com 30 anos, ela é 7 anos mais nova do que eu. E como é a relação de vocês? Ah, é muito boa, a gente realmente é muito unida, tanto eu, a minha mãe, a Diana e a Gina, e tem a filha da minha irmã mais velha, que é a Rafaela, que ela tem 10 anos, então ela é como se fosse a nossa irmãzinha também. Então são 5 mulheres, né, que a gente é super, muito unidas. E Kelly, você conhece a história dos seus avós? Você conheceu eles? Então, eu conheço a história da minha avó, né? Assim, eu conheci muito a minha avó Mercedes, que é a minha avó paraguaia, ela vinha bastante para o Brasil, ela passava uma temporada, assim, todo ano, de 2, 3 meses na nossa casa. Ela fala Guarani, minha mãe também fala Guarani, porque é a segunda língua lá no Paraguai. Então, eu lembro, ela era bem bravona, assim, a avó Mercedes, ela sempre falava uma coisa engraçada, tipo, Mitacunhaí aí, picou, tipo, meio que colocando ordem, para de fazer bagunça, menina feia. Aí eu tenho essa lembrança, mas no fundo ela era um coração, assim, enorme. Ah, ela era muito linda, muito bonita, e ela tinha um cabelo meio cacheado, ela era brancona, do olho meio esverdeado. E aí eu adorava que ela fazia cachinhos assim com jornal e amarrava com tecido. Então toda vez que ela chegava, eu falava: "Ai, vó, vem fazer meus cachinhos". Ela sempre fazia. Eu tenho essa lembrança de uma mulher muito feminina, muito vaidosa. E a minha mãe não é tanto assim, sabe, do perfume, da maquiagem. Claro que ela se cuida, mas ela não é tão preocupada. Eu acho que eu peguei muito disso da minha avó, da beleza feminina, do perfume, das coisas. É tanto que sempre, depois que comecei a trabalhar e tudo, eu sempre comprava um talco, um perfume, um batom para mandar para minha avó no Paraguai. Quando ela vinha, eu sempre fazia questão de, antes dela ir embora, eu comprar um batom, uma coisinha assim para ela. E sua irmã mais velha nasceu no Paraguai ou seus pais vieram para o Brasil antes? Então, ela nasceu no Paraguai, mas é não oficial, porque ela foi registrada no Brasil. Então, eu acho que tem alguma coisa, um gap assim. Eu acho que ela veio muito pequenininha, acabou sendo registrada aqui, mas eu acredito que ela nasceu no Paraguai, não tenho certeza. E você sabe a história, o motivo deles terem vindo para o Brasil? Então, a migração coreana mesmo, ela começou nessa região, né? Primeiro no Paraguai, muitos coreanos foram para o Paraguai para conseguir chegar ao Brasil. E depois foram para a Argentina, que tem uma comunidade lá, e uma comunidade enorme nos Estados Unidos. Então, acho que a porta de entrada para os coreanos sempre foi o Paraguai, depois o Brasil, alguns foram para a Argentina, mas todos eles tinham o grande objetivo de chegar nos Estados Unidos. Então, aqui era tipo uma passagem, pelo que eu estudei. E você sabe a história do seu nascimento? Como foi a escolha do seu nome? Ah, eu não sei muito bem, mas assim, eu acho que era planejado ter uma segunda filha, né? E a escolha do meu nome ficou com vários nomes diferentes, mas eu acho que foi meio no dia do cartório, pelo que eu ouvi falar, assim, era para ser Laura, Vânia, e aí a minha mãe conta que meu pai foi registrar no cartório e acabou escolhendo Kelly do nada, e ficou Kelly. Não foi assim super de acordo com todo mundo, mas eu gosto muito. Kelly Kim, eu acho que é muito, combina muito.
E quais eram os principais costumes da sua família, assim? Teve alguma comida ou algum hábito que tenha te marcado na sua infância? Então, tudo isso, toda a minha cultura de infância é um grande mix de culturas, né? Então, por exemplo, eu tenho a lembrança, minha maior lembrança de criancinha é quando eu sinto o cheiro de cocido, né? Tem um tipo de chimarrão paraguaio que é a erva, né, do chimarrão, só que tem duas maneiras de preparar: gelado, frio, que é uma coisa que é muito tradicional no Paraguai, mas na nossa casa minha mãe fazia um cocido, que é para criança, meio que para criança, que é ela tostava laranja, a casca de laranja, a erva, colocava água e depois misturava com leite. Então era cocido, meio de criança. E eles vendem tipo uns biscoitinhos redondinhos que você quebra e come junto. Tipo um café com leite, você come. E toda vez, assim, para mim tinha quando esse cheiro ficava lá em casa, significava que ia ter coquito tipa, significava para mim que chegou alguém da minha família do Paraguai. Então, essa memória afetiva é muito forte. E também, tipo assim, eu acordava, sentia esse cheiro e aquele burburinho, assim, né? Aquela vozinha, e era todo mundo falando Guarani, aí chegou minha tia, sempre vinha alguém, ou a minha avó, ou a minha tia. Então, para mim, marcou muito isso do cheiro e da voz e do espanhol. E futuramente, quando eu fui crescendo, eu morei um tempinho na Argentina e eu não sabia que eu sabia falar espanhol. Só que eu acho que aí quando eu comecei a falar, eu falava tudo bem, tipo, tudo certinho, porque já estava gravado dessas lembranças. E você falou desse mix cultural. Como foi crescer no meio de tanta mistura mesmo, né? De tantos hábitos e costumes diferentes. Isso era um assunto para vocês, de alguma forma? Não, porque a gente era assim, sabe? Tipo assim, nunca foi uma questão conversada, mas eu percebo isso hoje em dia mais velha. Por exemplo, a minha mãe até hoje, e ela sempre fez comida coreana também. Então, até hoje, ela tem o hábito de fazer o kimchi, que é aquela salada fermentada. Então, desde criança, minha mãe sempre fez. Tem outra comida, várias outras comidas, mas ela nunca falou: oi, gente, hoje vou fazer uma comida coreana. Ela só fazia, a gente só comia, a gente não sabia a origem de o que era do Paraguai, bori-bori, sopa paraguaia. A gente só participava, mas nunca ninguém explicou. Isso é do Paraguai, isso é da Coreia. E a mais velha que eu consigo entender as diferenças, né? Você lembra da sua casa de infância? Ah, lembro, era uma casa muito bonita. Tinha uma árvore no quintal. Era uma casa grande, tinha uma varanda grande, tinha dois quintais, um atrás e outro na frente. Na frente tinha uma árvore que tinha uma flor que soltava um perfume muito gostoso. Era uma casa muito bonita. E que bairro você cresceu? Foram vários, assim. Quando meus pais estavam juntos, a gente viveu em muitas casas diferentes, mas o que eu mais tenho lembrança dessa casa, que era na Barra Funda. E como foi, assim, quais eram suas brincadeiras preferidas? Você brincava na rua na época ou no quintal? O que que você lembra? A gente brincava bastante no quintal e também na rua. Como era uma rua meio pequena, não passava muito carro, tinha bastante amigos assim do lado. Era uma rua que tinha bastante criança. Tinha duas irmãs que moravam do lado da nossa casa, dois meninos que moravam, irmãos também que moravam na frente, e um outro menino, Fábio, que morava do lado desses meninos. Então a gente passou a infância inteira brincando na rua juntos. E Kelly, me explica uma coisa. Você falou que você lembrava da sua família paraguaia vindo para sua casa.
Como é um pouquinho, você sabe um pouquinho da história da família da sua mãe? É, e como era, eles passavam um tempo na sua casa? Como era isso? Olha, a história da minha mãe, da família da minha mãe, eu não sei exatamente, assim, historicamente, mas a gente escuta muita coisa para lá e para cá. Eu entendo que a minha avó trabalhava num consulado lá no Paraguai, no consulado americano. Isso eu escutei. Outra coisa que eu escutei é que o pai da minha mãe, ele pode ser que seja indígena, porque a minha mãe ela é diferente das outras irmãs. Porque a minha mãe ela é mais assim, morena, as minhas outras tias elas são mais de olho claro, enfim. E é isso, assim, a mãe da minha avó, eu não sei nada praticamente. Talvez ela já teria morrido quando a minha mãe nasceu. Mas o sobrenome da minha família do Paraguai é Galeano. Então dizem que é muito da Espanha, né? Essa família veio assim, é uma migração da Espanha. E quando você era pequena, você pensava no que você queria fazer quando crescesse? Ah, eu sempre fui muito. Eu acho que a admiração que eu tenho pela minha mãe me fez ter a mesma profissão dela. E como a minha mãe é uma pessoa assim mais séria, mais firme, assim, ela não é muito de conversa. E para eu me aproximar da minha mãe, eu sou muito faladeira, perguntas, coisas. Então, eu sempre passei muito tempo, tipo, mesmo que ela não falava nada, eu começava a contar histórias, inventar histórias enquanto ela costurava. E foi assim até eu sair da casa dela. Tipo, ela costurando e eu chegava e contava tudo, tipo, coisas boas, coisas ruins, tudo que aconteceu na minha vida. E a minha mãe sempre foi uma boa ouvinte. Eu acho que muitas vezes ela não se interessava tanto no assunto, mas ela sempre escutou. E eu acho que isso me aproximava dela, ficar na máquina, mas a minha mãe nunca induziu nem nada, nunca falou o que eu tinha que fazer, mas eu acho que a admiração que eu tenho por ela me fez escolher trabalhar na profissão que eu trabalho hoje. E você lembra um pouco como foi sua aproximação com a máquina? Você lembra o que você costurou a primeira vez? Alguns Olha, a primeira momentos? vez foi escondido, né? Minha mãe foi na casa de uma amiga dela de tarde, aí eu falei, não, é hoje, eu vou ligar essa máquina e eu vou costurar, mas ela não pode saber. Engraçado, porque, tipo assim, a minha mãe poderia me incentivar, ela me incentivava a fazer trabalho manual, mas eu acho que ela achava muito pesado. Ela trabalhava com máquina industrial, então acho que ela ficava com medo também, né? E aí ela saiu, eu fui, liguei a máquina, peguei um jeans para costurar, e aí a agulha entrou no meu dedo, e aí eu puxei no susto e a agulha ficou no meu dedo, assim. E aí a minha irmã mais velha, minha irmãzinha ficaram desesperadas, não sabia o que fazer, porque, tipo assim, eu pensei que ia morrer, sabe? Acho que a gente não tem uma ideia, não, é só uma agulha, dá para tirar. Aí corremos para o postinho lá do bairro, né? Postinho Barra Funda. Aí cheguei lá, acho que eu fui sozinha, ou a minha irmã foi junto, não sei. Aí eles falaram assim, me enganaram meio, né? Eu falei, ai, tá com agulha. Eles, ai, acho que a sua mãe tá chegando. Eu olhei, eles puxaram assim, não sangrou, não fez marca, não tenho cicatriz nenhuma, nada, assim, foi super leve. A minha mãe brigou muito comigo, porque eu quebrei mesmo a máquina dela, porque acho que na hora que puxou, quebrou tudo por dentro, maior prejuízo. Mas foi a primeira vez, mas eu não fiquei traumatizada, não. Depois eu fui, insisti, a minha mãe falou: ah, agora que eu entendi que você quer mesmo costurar, eu vou procurar o curso do Senai. E a sorte que tinha o curso perto de casa, e eu comecei a estudar costura. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 para 13 quando o episódio da agulha, e aí eu comecei a estudar lá no Senai com 13. E antes do curso do Senai, qual é a sua primeira lembrança da escola? Olha, a primeira lembrança, que eu nem sei se é induzida, porque tem foto, né? Foi do primeiro dia de aula.
E eu fui com a minha irmã mais velha, já estudava na escola, e eu lembro que a gente era muito amigas, assim, e ela sempre, tipo, não, vai dar tudo certo, você vai gostar, porque eu estudava no pré antes, né? E no pré, pode ser uma lembrança, assim, também, mas no pré era todo mundo que eu meio que já conhecia. Eu acho que a que me marcou mais foi o primeiro dia de aula na primeira série, com 7 anos. E você ficou nessa escola um tempinho ou você logo saiu? Não, eu já saí logo, porque aí foi a época que meu pai foi embora, era uma escola particular, e aí eu fui para uma escola estadual. E isso também morria de medo, porque todo mundo da escola particular falava, nossa, escola estadual é muito perigoso, muito doido, né? Era muito criança para entender. Fiquei com medo, mas foi de boa, porque era perto da minha casa. E aí eu ia, acho que eu ia com a minha irmã, era de boa, assim, bem pertinho. E você tem recordação desse momento da separação dos seus pais? Olha, o momento em si, é porque assim, aconteceram várias coisas. A gente sofreu tipo um sequestro assim, antes do meu pai ir embora. E aí isso foi um pouco assustador, porque foi nessa casa bonita, então é dúbio esse sentimento. E logo em seguida ele foi embora. Então, tipo assim, é uma coisa delicada. E ele foi embora, a princípio, para passar um tempo nos Estados Unidos, que é aquela história, né, de querer ir para os Estados Unidos, e a princípio a gente ia também. Só que esse dia nunca chegou e a gente tinha pouco contato, ligava, e enfim, acabou nunca acontecendo. Então foi assim, um pouco delicado essa época. E nessa época começou um novo colégio, mais mudanças. E Isso. teve algum professor ou professora marcante nesse momento? Ah, não, exatamente. A minha professora da primeira série, ela foi muito marcante, mas foi antes desse período de mudança. Mas nesse período da outra escola, não teve nenhum professor. E como foi começar a estudar costura? Ah, foi muito gostoso. Porque assim, eu não podia fazer o curso de costura com 13 anos, então eu tive que esperar fazer 14. E na escola que eu estava, no Senai, tinha que pagar o curso de costura. E eu conheci alguém lá daquela escola que me avisou que tinha o mesmo curso gratuito em outra escola, só que era na Vila Leopoldina, tinha que pegar trem para ir. E aí eu comecei, só que a minha mãe falou: ah, eu não vai dar para eu pagar tudo a... Ah, desculpa. Não vai dar para pagar a condução para você ir. Mas eu queria muito fazer o curso. Então, foi uma semana, aí depois eu tive que... Aí eu falei, eu preciso muito estudar, eu quero muito estudar. Aí eu fui falar com o diretor da escola para perguntar se ele podia me ajudar a ir para a escola. Aí ele falou, eu vou te ajudar, vou te passar para assistente social, mas você vai ter que ser a melhor aluna da escola. E aí isso estava começando um concurso de costura para representar a minha escola nas Olimpíadas do Conhecimento. E aí tinha várias pessoas também que já estavam lá estudando há vários anos para conseguir uma vaga nesse concurso. Então eu tinha que ganhar esse concurso para conseguir continuar estudando. Assim, eu tive um tempo para me preparar. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu tenho orgulho de ter coragem, de ter ido atrás do meu sonho. E também, tipo, e foi o meu primeiro trabalho, né? Que, tipo, para estudar eu tinha que ser a melhor da turma. E aos poucos foi, tipo, tendo eliminatória, e ficou no treinamento eu e uma amiga, eu e a Gisele. E aí, depois de 2 anos, eu acho, de treinamento, eu consegui representar a escola, 1 ano de treinamento em dupla e depois, acho que 6 meses de sozinha.
E aí eu fui representante da minha escola na área de costura. E como eram esses treinamentos? Ah, eram bem... tanto... Isso eu estava, acho que no primeiro colegial. Era bem... chama Olimpíadas do Conhecimento. Então, era um treinamento de atleta, digamos, em costura. Então, eu transferi a minha vaga para a noite, para estudar na escola à noite, e eu estudava, tipo assim, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Acho que até às 5, porque acho que o Senai tem um horário de 5h30 ou 4h30, uma coisa assim. Então, eu tinha que saber toda a parte teórica, que era muito importante. Então, tipo, todas as nomenclaturas de todas as peças de todas as máquinas. Então, tinha muitas apostilas, tinha que decorar todas as apostilas, e a segunda parte é que eu tinha que mexer, tipo assim, você tinha que ter polivalência em todas as máquinas de costura, né? Tipo, você tinha que saber mexer em todas. E tem máquinas que são super pesadas, tipo a caseadeira, que faz a casa do botão, é uma máquina enorme, que tem um monte de engrenagem. Então, eu estudei mecânica de máquinas, todas as máquinas que tinham lá, tipo ponto invisível, máquinas muito específicas, botoneira, galoneira, overlock, e eu também tinha que saber toda a nomenclatura de cada peça. Então, tinha que também saber fazer a mecânica delas. É uma escola bem técnica, né, o Senai. Então, foi um treinamento bem específico, todos os dias. E nesse momento você trocava, com a sua mãe algumas experiências, alguns ensinamentos? Isso aproximou vocês de alguma forma? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela estava assim dando um rala assim para conseguir sustentar nós três, né? E eu ficava o dia inteiro na escola. Então eu voltava, tipo, me trocava e ia para a escola estudar à noite. Então a gente não tinha muito tempo de troca. E não sei, de alguma maneira minha mãe não participou, não. E até quando eu ganhei as Olimpíadas, a minha mãe não foi. Então acho que ela não estava muito interessada nesse momento, estava com outras coisas para resolver. Mas para você, como foi esse momento de ter ganhado? Ah, foi tudo. Porque foi uma semana, então, tipo assim, foi todo mundo do torneio. Para mim, essa época foi muito importante, porque eu me senti muito parte de uma família. Tipo assim, as minhas professoras, eu às vezes ia sem, não tinha como me alimentar, então meus professores, eles se esforçavam para comprar alguma coisa para mim, e depois a minha turma reivindicou e o diretor acabou dando vale-refeição dos professores para a gente, como equipe, e, tipo assim, foram os meus melhores amigos, porque a escola tinha mais ou menos de 12 a 20 áreas diferentes. Então, tinha mecatrônica, mecânica, eletrônica, manufatura, toda essa parte, né? Era uma escola bem grande, acho que uma que tinha as maiores áreas. E eu fui ficando muito apegada aos meninos do torneio também, né? Das Olimpíadas. E a gente tinha reuniões em equipe, e a gente foi mesmo preparado para ir todos juntos. Então, os meus amigos me esperavam, tinha 3 amigos que vinham de outra escola, então eles me esperavam no trem para a gente ir juntos. Então, e tipo, era um menino grandão, e eu era super pequenininha, então eles me protegiam muito das outras coisas, ou das coisas do dia a dia, então eram uns irmãos mesmo, assim. Sempre tiveram muito respeito e carinho, sempre estavam do meu lado, então essa época eu fiz muita amizade lá no Senai também. Então, essa época, tanto as meninas, eram poucas meninas, né? Acho que de 500 alunos só tinham 4 ou 5 mulheres, né? Então, a gente tinha um banheiro especial, então a gente não podia tomar café juntos. Tinha umas coisas assim, bem da escola, mas eu chegava antes, já conversava, fiz muita amizade lá, conversava com todo mundo. Eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida mesmo. Claro que tem outros, né? Mas assim, o que eu lembro da minha infância e adolescente é que esse
foi um dos que eu me senti fazendo parte de alguma coisa. E quantos anos você ficou no Senai, assim? Qual foi a idade que você permaneceu lá? Eu acho... Não, eu cheguei lá com 14. E eu fiquei lá até os 17, 14, 15, 16, 17, isso. Até os 17. Aí eu lembro que depois que eu saí de lá, comecei a trabalhar, e é isso. E como você se divertia nessa época? Vocês saíam? Você e seus amigos? Como que era? Ah, e também, assim, a gente cresceu numa casa evangélica, né? A minha mãe... Evangélica não, cristã. Então, no final de semana, a gente ia para a igreja, né? Normalmente era sábado à noite, e eu me divertia com os meus colegas lá da igreja. Que eu tinha vários colegas também, que era também uma outra família, né? Que hoje em dia entendo melhor o quanto isso ter esse suporte, tanto do Senai, e ter esse suporte da religião, quanto isso me protegeu de algumas coisas que aconteceram na escola pública. E quando você começou a trabalhar, qual que foi o seu primeiro trabalho? Então, meu primeiro trabalho mesmo, que eu ia lá cedinho, foi um estágio, né? Não durou muito tempo e era associado com o Senai. Foi na Drastosa, é uma empresa da Nike que faz roupa esportiva, né? E lá foi muito diferente, muito, muito legal, porque tinha todo o maquinário de ponta, né? Tecnológico, então tinha várias máquinas que tinham um controle pneumático, eu acho que é um tipo de controle a vapor, assim, que sugava a peça. Então, e tinha corte automático, então era uma tecnologia, para quem é adolescente e gosta de maquinário, para mim foi um sonho trabalhar lá. Foi muito diferente, porque ao mesmo tempo também eu tinha que me relacionar com pessoas muito mais velhas, profissionais, né, costureiras, e dentro de uma confecção, de uma firma, existe hierarquias. Eu brinco um pouco que é como se você... Como é fábrica, né? E é rígido também, né? Então, às vezes você pode ir no banheiro, tem tudo, é tudo controlado. Então, eu comparo assim um pouco a uma prisão, assim, não no sentido de crime, mas existe uma hierarquia, existem grupos, existem um agrado, existe trocas. Então, uma leva uma coisa e oferece para outra pessoa. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de relação, e de hierarquia e também de troca de favores, enfim. E também de controle, né? Tipo, você não faz... No Senai também já é bem, né, rígido o sistema, assim, tem horário para as coisas, eu acho que é importante. Mas, assim, a vida real é um pouco diferente quando você é criança, adolescente, falar, nossa, isso é a vida de verdade, isso que é trabalhar, sabe? Foi o meu primeiro contato. E como seguiu? Quais foram os próximos passos? Eu acho que eu queria contar um anterior a isso. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos, tinha uma menina da igreja, da minha mãe, que ela era modelo de prova de uma marca de biquíni, maiô, essas coisas. E acho que ela foi crescendo, ela falou, Kelly, vai lá, é aqui perto da sua casa, e você pode me substituir. Eu tinha 10, eu provava para 8, porque era muito pequenininha, né? É prova mesmo de modelagem. E aí, para mim, a primeira vez eu tinha uns 8, né? Que eu entrei numa fábrica, eu achei muito maravilhoso. Tipo assim, você entrava na porta, assim, à direita era estoque. E quando entrava lá, parece que abria um caminho
encantado. Então, tipo, tinha o cheiro do estoque, aí você subia as escadas, aí no último andar, no segundo andar era o dos donos, que aprovava a parte mais burocrática, e no terceiro andar era corte, modelagem, costura, tudo. Quando entrei lá, eu vi aquela bagunça, aqueles tecidos, aquelas revistas de moda pendurado, eu falei, mano, é isso que eu quero para minha vida. Tipo assim, para mim era uma coisa muito, tipo assim, um desenho encantado. Tipo, lá em cima mesmo, que, tipo, tava as modelistas. Eu fiquei com muito tempo em contato com uma modelista e, tipo assim, ver o lápis dela, as réguas, tudo, as cores, os desenhos, o desenho da estilista, sabe? Mas o que eu fiquei apaixonada mesmo foi pela modelista. Tipo, ela era muito legal. Era uma pessoa simples, enfim. Mas para mim, fazer uma roupa era uma coisa assim muito incrível. E eu acho que é isso que até hoje assim é o que me motiva assim, estar nesse universo. Eu sempre sonhei em estar num ambiente desse. E depois aí o meu primeiro emprego mesmo de costureira foi esse, que já foi um outro lado, né? Que era assim, uma coisa mais usina, né? Usina que eu digo de fábrica, então não era tanto aquele sonho colorido, era uma coisa a fazer, era máquina pesada, você tinha que ter equipamento de proteção o tempo inteiro. Então foi o outro lado que eu também gosto muito e tenho muito orgulho de saber mexer nesses equipamentos, porque é delicado e é técnico, né? Então a parte técnica é muito importante para a minha profissão, para o meu dia a dia, porque eu sou, mas essa parte lúdica também me encantou. Mas aí a gente vê que a vida na confecção, ela não é 100% lúdica, ela pode ser, né? Aí depende do que você for desenvolvendo, do que você vai tendo oportunidade. E aí, logo depois disso, eu fiz uns trabalhos, tipo, eu trabalhei de repositora de coisa de roupa numa fast fashion, e eu tinha que pegar as roupas do provador. Depois eu consegui um trabalhinho que eu tinha que fazer modelagem, mas era um tipo de ajudante geral. Depois eu fui vendedora. E aí, quando eu consegui mesmo, primeiro meu trabalho foi de vendedora, registrado e tudo, de roupa lá na José Paulino, né? E lá, tipo assim, tinha que vender e tinha que limpar o banheiro, varrer. Então, aí foi meu primeiro trabalho registrado como vendedora. E eu tive a sorte de ter que tinha uma modelista lá, que ela fez muita amizade comigo, a Márcia, e ela falou, ela sabia que tinha feito Senai, ela tinha feito Senai, ela pediu para a dona se eu de vez em quando podia me explicar umas coisas, e ela que foi assim. E aí eu tinha acho que uns 17, 18, que eu já tinha saído do Senai, acho que 18 para 19. E aí eu consegui ter uma estabilidade de dinheiro, né? Eu ganhava salário mínimo, acho que era uns R$ 200. E aí eu consegui me inscrever no curso do Senai técnico. Então eu pagava R$ 100 no curso e R$ 100 eu ajudava lá em casa. E aí eu trabalhava o dia inteiro e ia para o curso técnico, que aí já é outro rolê, que já vem com várias referências à arte, porque até então minha formação ela foi muito específica a técnico. Então, eu nunca entendi a moda, o glamour, essa parte que eu vi de criança, eu nunca tinha chegado perto, eu cheguei perto da fábrica. E aí, nesse curso técnico, eu comecei a ter um pouquinho mais de contato e saber o que é um tecido, como que ele é feito, também muito técnico, porque eu estava no Senai, e tinha uma outra aula mais de criatividade. Aí eu tive a oportunidade de fazer essa formação. E como foi esse momento? Como foi abrir mesmo, virar essa chavinha, entrar em contato com a arte, com o processo criativo? Como foi isso? Nossa, foi um choque. Foi meio estranho, assim, porque a formação criativa do Senai também ela é um pouco técnica. Então, eu não tive, assim, tanto contato, assim.
E eu, assim, era uma pessoa de um bairro simples, assim, eu não tive muito contato com a arte mesmo, zero, assim, não tinha muito acesso a livro. Às vezes eu ia no cinema com o pessoal da igreja, foi, assim, acho que o máximo que eu tive acesso a uma revista de moda, então eu recortava as revistas, então eu nunca tive acesso à cultura, à literatura. Então, foi um começo lá no Senai, a ter, assim, uma pincelada, mas, assim, não era ainda um grande acesso, mas eu comecei a compreender melhor como que tudo se linkava. E você teve algum professor ou alguma matéria muito marcante? Nessa época técnica, eu tive uma professora, eu não lembro o nome dela, mas ela falava muito bem, assim, ela usava palavras que eu nunca tinha ouvido para falar sobre o têxtil. Então, era a minha professora preferida da época. Tinha um professor de criatividade, mas eu acho que eu não me associei tanto. Mas, assim, dessa época, as minhas maiores lembranças sempre foram mais fortes na costura. A oficina desse Senai que eu estudei, que era no Bom Retiro, é uma das maiores oficinas com mais máquinas, assim, era, né? Que depois foi destruída e depois, enfim, acho que vai voltar. Que era que tinha do lugar a oficina maior, de todas as máquinas, de tudo, assim. Era um lugar muito bonito, todo de vidro, bem anos 80, assim, a construção, e bem industrial. Então, dessa época foi mais isso. E Kelly, durante o curso, você pensava no que você queria fazer? Ou, ou era uma coisa mais de estar seguindo, assim? Você tinha planos? Eu nunca tive planos, até hoje, assim, planos para o futuro. Eu queria sobreviver, eu queria ter dinheiro, eu queria ajudar mais em casa e eu queria conseguir estudar mais. Então, eu foquei, tipo assim, quanto mais eu estudar, mais dinheiro eu vou ter, mais melhor vai ser a vida da minha família e eu vou poder investir na educação. E foi isso que eu fiz, assim, sempre. E naquela época, depois, né, eu trabalhava, aí eu comecei a aprender, eu aprendi muito a parte técnica de a graduação de uma peça de modelagem. E existia, eu acredito que já existia um programa de computador chamado CAD, né? Que tem a Investronic, tem várias marcas que trouxeram para o Brasil, só que ainda não era acessível essa parte de digitalização da modelagem. E foi aí que eu consegui ganhar um dinheiro, porque eu passava nas lojas e falava assim: ah, você precisa fazer graduação das peças. Aí eu comecei a pegar esse freela. Daí já era junto com o técnico e junto com o meu trabalho lá na loja. Então eu trabalhava na loja o dia inteiro, ia para o curso técnico e de madrugada fazia os freelas de ampliação, que hoje em dia é tudo digital. E até hoje em dia, a minha técnica lá no meu ateliê, eu faço tudo à mão porque eu acho muito a curva é diferente, não sei, né? Tipo, eu não posso falar também, porque eu já fiz digital, mas eu não consigo ter dentro da minha limitação, né? Não sei, outros profissionais. Eu não consigo fazer no digital o que eu faço no manual. E aí foi uma boa, porque com esse dinheiro eu consegui terminar o curso, né, de técnico e comecei a estudar modelagem lá no Senac, que é um curso muito mais caro e muito mais sofisticado em termos de técnicas de como aprender a modelagem. E aí eu fui me especializando em alfaiataria, modelagem de alfaiataria. E você continuou nesse trabalho como vendedora por muito tempo? Eu acho que eu fiz uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Depois eu fui para outra empresa que já era a modelagem digital, eu acredito, mas não durei muito lá.
E aí eu fui, ai, foi indo, né? Aí eu queria ganhar dinheiro também, eu queria aprender coisas novas. Então, tipo assim, quando eu vi uma oportunidade, eu vi uma plaquinha, o Bom Retiro é meio que isso, você vai lá ver a placa, já manda seu currículo, você entregava lá na loja. Aí me chamaram para uma empresa de jeans, eu falei, jeans é uma coisa muito legal, diferente, nunca trabalhei com jeans. Aí eu fui lá, fiz um tempo, daí saí rápido também, porque eu queria, aprender e vazar, aprender, ganhar um dinheiro. E aí eu sempre falava que eu queria ganhar mais um pouquinho e tal, porque eu precisava mesmo, sabe? Então, eu precisava de duas coisas, né? Do dinheiro para pagar o curso e do conhecimento. Então, onde tinha oportunidade, eu ia para conseguir meus objetivos. E o Bom Retiro, era uma época que você vivia muito lá? Você chegou, esse bairro tem alguma memória, assim, de alguma forma para você? Ah, Bom Retiro é tudo para mim, muito, é tudo, assim, porque a gente morava na Barra Funda, mas assim, a gente mudou muito também, né? De uma época morou no Bom Retiro, e eu falo para as minhas amigas, não é que eu morava no Bom Retiro, eu morava no interior do Bom Retiro, que é lá uma zona já, a favela do Gato, muito cortiço, muita pensão. Aí eu sempre brinco assim, da rua Tibagi, Solon, vamos dizer, da Solon para cima é outro Bom Retiro, é o Bom Retiro do dinheiro, é um Bom Retiro perto do metrô, que tem acesso. Eu morava para baixo, é outro rolê, são outras pessoas, são outras, assim, um lugar muito de cortiço mesmo, de pessoas muito trabalhadoras, de mercadinho pequeno, bem bairro, né? Aí passa um pouco ali da Bagi para cima, já é mais elite, assim, né? Tudo é mais caro, tem mais confecção e tudo. E o Bom Retiro é tudo, tem tudo. Imagina, tipo assim, ter a oportunidade, a minha mãe ter sido resistente de não ter ido para outros bairros, porque sempre foi caro Barra Funda, Bom Retiro. A minha mãe, ela teve muita inteligência de ter conseguido segurar o aluguel e tudo, sendo estrangeira. Quem que vai dar crédito, né? Sem olerite, sem, né? 3 crianças e só na informalidade da costura. Então, eu acho que foi muito inteligente da parte dela. E assim, desde 8, 9 anos, Kelly vai comprar linha para mim. Então, já ia com a cartelinha de cor, já ia lá comprar linha. E aí, quando eu ia comprar linha, eu passava por onde? Todas as lojas de aviamentos. Já fazia, tipo, amizade com o pessoal, pegava o botãozinho aqui, pegava outro botãozinho lá. Então, já, né, tinha. Então, você já cresce nesse ambiente, você vê os tecidos, aí na uma loja de linha, é um monte de prateleira com todas as cores do mundo, é tipo um Pantone vivo. Então, tipo assim, e é engraçado que as minhas irmãs falam, e a minha mãe ainda conferiu o troco. Aí se faltasse um centavo, falava, não, tipo, tantas linhas. E se eu era enganada, ela brigava comigo, ia lá na loja, porque o dinheiro era contado, né? Nessa época, mas era muito legal. E óbvio também que a minha mãe se esforçava muito. A lembrança também que assim, o rolezinho era ir para o centro da cidade ir no mapping e tal. Então ela juntava assim, sempre levava, uma vez por mês levava a gente para passear, para comer no fast food, para comprar sapato no Centrão. Então, essa região para mim, até hoje, eu adoro ir no Bom Retiro. Tem muita mix, né? Minha mãe é paraguaia, casada com coreano. Quem que pode representar melhor o Bom Retiro? E ainda casei com judeu, né? Então, assim, e hoje em dia tem outras, né, etnias, tem os bolivianos, e é um lugar pacífico, assim, que vive desse mix de pessoas com muito respeito. Tem lojas grandes, mas mantém as lojas pequenas, enfim. O Retiro é tudo. E Kelly, as suas irmãs também tiveram esse contato próximo com moda, costura, linhas, ou era mais você, assim?
Tiveram também, só que a minha irmã mais velha, ela não teve tanta oportunidade de estudar, né? Enquanto eu consegui, porque ela já estava trabalhando, entendeu? Então ela não teve, ela já começou a trabalhar no shopping com 14 anos para, né, segurar a onda com a minha mãe. E eu agradeço muito ao esforço dela de ter deixado de estudar para eu estudar. E aí ela também trabalhou muito com confecção, assim, com vendas em loja, trabalhava em marcas meio de luxo da época, assim, aí sempre tentava trazer um presentinho, alguma coisa, referência de moda, me emprestava, sempre foi muito generosa de me emprestar as roupas, porque eu queria também me vestir legal e tudo, então eu tive muito essa oportunidade, porque ela trabalhava numa loja muito transada da época, e foi tudo. E a minha irmãzinha também, ela cursou design de interiores, depois design na faculdade, e aí a Diana começou a trabalhar no Bom Retiro também, numa empresa que eu trabalhava, e aí ela começou com vendas lá, que possibilitou ela ter o final de semana também, então melhorou muito a vida dela. E a minha irmãzinha também começou a trabalhar de assistente de estilo, com uma colega minha da faculdade. A minha mãe também conseguiu um trabalho de costureira numa fábrica lá no Bom Retiro, porque até então ela nunca teve carteira assinada, né? Então, quando a gente já estava mais velha, assim, ela também conseguiu ter a carteira assinada, trabalhar em empresa, né? Então, todo mundo teve muito contato. Por isso foi fundamental minha mãe ter continuado ali no bairro. Acho que a gente teve mais oportunidades, né? Por conta de morar ali também. E como foi desenrolando, assim, sua vida, de adolescente para essa transição de adolescência para e juventude para essa vida mais adulta, no sentido profissional, mas também o que estava acontecendo na sua vida pessoal, assim, relação, você tinha relacionamentos, como você se divertia, o que estava acontecendo? Como eu nasci ali, né, Barra Funda, Bom Retiro, é lugar de escola de samba, né? Então, desde muito cedo, eu ia para camisa verde e branco. Eu falava, ai, mãe, vou andar de bicicleta. Mentira, eu ia lá para camisa, né? Que eu morava na rua do Camisa uma época. E aí, outro rolê, porque assim, também, Barra Funda, outro bairro de primeira. No samba, quem que tá lá? Os empresários, a moça que é atendente da padaria, o pessoal do correio, tipo assim, os cobradores, as cobradoras de ônibus. Então, todo mundo do meu relacionamento, professora, às vezes estava lá, pai dos colegas, pai, mãe, as crianças da escola, às vezes estava lá. Então, para mim, isso me deu muito esse senso de comunidade também, de me sentir parte da comunidade da Barra Funda. Eu fui crescendo assim ali, aí tem o samba lá no Zonga, né? Ali na Anguaratinha, na época, quando eu tinha 18, 19 anos, então toda sexta-feira ela cola lá no Zonga, e aí tava todo mundo, os moleques da escola, e da escola particular também tinha os playboyzinhos, metida sambista, uma louca, tipo assim, o pessoal que era do Umbanda, muita gente do Umbanda, e sexta-feira era aquela alegria, todo mundo lá, assim, não tinha um trocado para ir, não tem problema, só pegar um copinho de vidro, que aí chegava cervejinha tal. Aí foi muito legal, acho que eu fiquei indo lá para o Zonga dos 19 até os 22. E nessas, assim, começava, vamos ali para Vila Madalena, tem uns barzinhos e tal, domingão, tem um sambinha lá. E aí eu e a minha melhor amiga, Amanda, da escola, né? Aí um dia eu conheci um rapaz lá nesse samba, que era mestiço que nem eu, que eu me identifiquei logo de cara. E eu acho que esse relacionamento foi fundamental para mim, para eu continuar a minha carreira. Numa pessoa de outra classe social, que, tipo, teve acesso à faculdade, essas coisas, né? Estudo. E, para mim, ele foi, assim, uma pessoa que me abriu todo o mundo
que eu digo, assim, porque eu era do interior ali, das comunidadezinhas ali, Barra Funda, Bom Retiro, e ele estudava na USP, estudava no Mackenzie também, fazia 2 faculdades, trabalhava, era de uma família que tinha acesso a muitas coisas diferentes, e eles, da família deles, eles sempre me incentivaram a estudar. Então, assim, quem me inscreveu na escola, na faculdade, falou, não, tem que fazer faculdade. Eu já estava com uns 20, assim, 20, 21, já não era assim, tipo, eu já era um pouco mais velha, assim, na turma da escola, da faculdade, eu fui um pouquinho mais velha. Mas tinha também mais, né, coisas de costura e tal, já fui com uma bagagenzinha. Então, nesse sentido, o Fábio foi uma pessoa que me incentivou e que me abriu o universo. Tipo assim, nas rodinhas, todo mundo era da turminha da USP, e eu observava muito, assim, que eles conversavam, às vezes eles falavam inglês, eu falava, gente, que legal. Tinha um artista plástico, filho de um artista brasileiro muito famoso, o filho dele estudava também arquitetura na USP, e aí teve, tipo, vernissagem, eu com 20 anos lá, só sabia de pagode. Ah, vernissagem numa casa de, como que é? Era residência artística. Eu falei, nossa, é muito chique, o que é isso? Aí tinha, tipo, umas intervenções. Eu não entendia, para mim tudo isso era muito, eu não entendia, mas eu queria muito aprender. Então, e também, não no começo, depois eu comecei a entender que eu ficava muito me sentindo inferior porque eu não tive os mesmos acessos, né? E depois eu comecei a perceber que eu não precisava me sentir inferior, eu precisava perguntar. Eu falei, não, não sei o que é isso, mas no começo tinha muita vergonha, assim, de perguntar, porque para mim parecia muito óbvio algumas coisas que para eles poderiam parecer. E eu acho que é aí que eu me tive contato com pessoas acadêmicas, que liam livros, que falavam em outras línguas, que tinham referências artísticas, que assistiam filmes diferentes. Então, aí que eu entrei assim para o mundo alternativo de cinema, de aprender. E isso que eu queria muito. Aprender, aprender. E quando eu abri esse mundo para mim, eu falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso aprender com eles. E você fez faculdade? Fiz faculdade e também já outro universo se abriu. Foi tudo meio junto. Então eu comecei a entender de cinema, tinha história da arte, tinha várias coisas que me desenvolveu. Mas a faculdade para mim, além de ser uma descoberta mais acadêmica e cultural, também foi uma descoberta de adolescente e de ter também o meu grupo de amigos. Então, foram 2 coisas que desse momento, que eu formei todo o meu, como que fala? Quando você tem grupo de trabalho para o futuro, eu formei toda a base, que até hoje é meu grupo de trabalho, assim, que me incentiva, que me apoia. E que curso você fez? Moda, eu fiz curso de moda na FMU. E nessa época, assim, indo para o final da faculdade, você estava trabalhando? Aí eu já estava por tudo lá, né, lá do Bom Retiro. Aí vou já pular umas partes assim. Aí eu já fui para. Eu fiquei muito tempo como assistente de modelista, então eu fazia ampliação de alfaiataria à mão. Só que eu comecei a achar esse trabalho um pouco solitário demais. E aí eu tinha representante de tecido, amigo de amigo, marido de amiga, de colega de trabalho. Eu falei para um senhor, eu falei, eu queria muito trabalhar com estilo. Você pode me ajudar a ver aí algum cliente seu que está precisando? Quero trabalhar na equipe de estilo de alguma marca. Apesar de eu gostar muito da modelagem, né? Eu me sentia muito solitária, achava que era um trabalho muito isolado, sem contato com outras pessoas, é muito concentração técnica, matemática, né? E aí ele conseguiu um trabalho para mim numa das maiores empresas de lá, como assistente de estilo, e aí foi muito legal. Aí eu fui
trabalhando como assistente, aí eu fui contratada por outra empresa como estilista júnior, já era no Itaim Bibi, eu já estava na faculdade, e depois eu fui contratada como estilista mesmo lá no Bom Retiro. E quando eu terminei a faculdade, eu já trabalhava 2 anos, 3 anos como estilista mesmo, então era muito corrido. Tinha que fazer as coleções, né? Era muita coleção, e tinha que ir para a faculdade, mas foi tudo muito legal. Mas ali você se sentia realizada? Eu achei, por muito tempo, eu achei que era uma coisa mais robótica. E aí eu aproveitei o final da faculdade para eu sair dessa empresa também. Eu tinha juntado um dinheiro e aí eu fiz uma viagem pela América do Sul. Porque eu me sentia muito. Eu achei que foi um bom momento também terminar a faculdade e conhecer outras coisas. Mas eu achava mais robótico, e depois eu fui viajar, depois eu voltei com outra cabeça, continuei trabalhando nessa área como estilista. Como foi essa viagem? Ah, foi muito legal. Porque acho que foi a primeira vez que eu consegui, não sei se é um fato, mas eu senti assim, que eu entendi que a gente atrai um pouco as coisas. E que eu, tipo, de verdade, antes dessa viagem, eu estava tendo uma vida bem agitada. Muito agitada, muito augusta, muito rolê, muita bebida. E eu acho que foi um bom corte para eu tentar olhar para a minha vida de outra maneira e ser mais responsável. Então, nessa viagem, eu pensei muito, tipo, não é tão legal beber e dirigir, essas coisas, sabe? Então, eu comecei a me enxergar que eu poderia melhorar em algumas coisas na minha vida. E foi muito legal, porque eu fui meio sem grana, assim, e eu atraí algumas pessoas, conheci muita gente diferente, tive que me cuidar. Hoje em dia eu consigo entender mais o risco do que é uma mulher viajando sozinha, do que na época, para mim, foi super, assim. Fui para o Paraguai, acho que foi a última vez que fui para o Paraguai. Fiquei com a minha família, encontrei todo mundo. Então, foi um momento de resgate. Acho que eu cheguei a fazer 6 meses nessa viagem, e aí eu voltei para o Ano Novo, eu acho. Eu acho que foi isso, mais ou menos, 4 meses, não lembro muito. Mas aí eu fiz Paraguai, Argentina e subi todo o Chile. Então foi também um momento de amadurecimento. Eu lembro como um ponto de amadurecimento, de falar, opa, peraí, para onde que eu vou? Eu também não sabia muito se eu queria continuar nessa área. Eu achava o trabalho anterior um pouco robotizado. E aí, quando eu voltei, eu tive outra oportunidade que foi também muito boa para a minha vida profissional. E eu acho que essa experiência da viagem de liberdade também, né? De fazer as suas escolhas. O dinheiro era pouco, então ou você comia, ou, né? Como você se administra? Porque assim, eu morava na casa da minha mãe, então era é muito fácil, né? Querendo ou não, tem o básico, né? Comida tá lá e tal. Então foi, acho que a minha primeira viagem de experiência independente. E como desenrolou isso depois dessa sua volta nos seus trabalhos? Você começou a pensar o que você queria, também não? Como que foi? Aí eu comecei a trabalhar numa empresa um pouco maior e eu tinha um cargo muito bom dentro dela, que me possibilitava, a outra empresa já, mas essa mais, me possibilitava muito trabalhar para viajar, viajar para aprender, pesquisar a tendência de moda. E isso foi muito importante, porque aí eu comecei a viajar mesmo a trabalho. A primeira vez que eu fui para a França foi em 2008, foi uma pesquisa de trabalho, mas era nessa empresa, então não era uma coisa que fazia parte do meu trabalho. E aí, nessa outra empresa, fazia parte do meu trabalho. Então, a cada 6 meses, pelo menos, eu tinha que ir para Londres, Paris e Nova York.
Então, eu acho que isso me abriu um outro universo, porque aí também já é outro rolê. Tipo assim, você tá dentro, é que nem um artista plástico, né, que está estudando, entrar no Louvre, ver outros artistas. Então, esse trabalho me possibilitou essa experiência. Então, eu ia nos maiores shoppings, né? Tipo assim, para moda, eu acho que para moda, para mim é o Printemps em Paris, que para mim é moda lá. Tem o Lafayette do lado, que é uma coisa mais turística, mas poder entrar no Printemps em Londres, tipo, entrar na Selfridges, tipo, é entrar numa galeria de arte. E aí, para mim, mudou completamente a minha visão da moda. Você vê uma peça de desfile na sua mão, você tocar, você vê o acabamento. Então, eu acho que isso transformou também meu modo de pensar em moda. E, e foi isso. Estou tentando lembrar mais coisas. E, e você já pensava na Calma ou em outra Nem um coisa? pouco. Aí eu vou Nada. continuar, então, pode, né, falando. Então, aí depois eu... Deixa eu lembrar direito. Aí eu trabalhei em outras empresas depois dessa. Uma delas era uma importadora. E aí eu comecei a trabalhar lá na China. Então, eu fui morar em Guangzhou um tempo. E lá que o trabalho começou a... Eu comecei a... Não sei se é isso, sabe? Que eu quero essa quantidade. Foi muito bom o conhecimento lá. A China é um lugar muito inspirador, é muito poético. Poético de cultural, é muito bonito, é o novo e o antigo. Então é meio uma bagunça, é meio uma Índia de referências, principalmente nos bairros que não são tão internacionais. Eu morei um tempo num bairro muito internacional, que é tipo muito limpo, no sentido estético, mas eu passei para o bairro do meu escritório, que era assim, de um tudo, tinha tudo, criança, velho, aquela bagunça linda, sabe? Tudo que não se conecta e tudo parece que foi feito para estar ali, umas cores, umas coisas, umas tipografias. Foi inspirador nesse sentido. O sentido negativo, que não é nem negativo, mas é esse meu dia a dia lá me enriquecia muito. Mas era muito trabalho, assim, eu tinha que ter coleções, entregas, pilotos muito rápido, então eu passava muitas horas trabalhando, era exaustivo. E aí, quando eu voltei de lá em 2013, a última viagem, na verdade, não, uma viagem no meio, assim, em agosto de 2013, voltando para o Brasil, eu recebi a notícia dentro do avião que eu consegui internet no Rio de Janeiro, assim, numa ponte, eu tive a notícia que meu pai morreu. E algum tempo antes eu já tinha descoberto que onde meu pai estava morando nos Estados Unidos, eu sabia que era em Sacramento e tal. E eu estava juntando dinheiro para ir para lá, porque eu queria muito encontrar com meu pai, porque eu queria fechar essa história, sabe? Mas foi um golpe muito grande, assim. Eu não esperava que meu pai ia morrer de jeito nenhum. Fiquei muito abalada, porque eu queria mesmo, a minha missão de vida era encontrar meu pai. E aí continuei trabalhando até o final do ano, mas aí quando meu pai morreu, acabou um pouco em mim uma coisa, sabe? Aí eu decidi, não vou mais trabalhar com a moda, vou para os Estados Unidos. Porque a minha mãe também é religiosa e eu acho que eu gostaria que a minha mãe se casasse de novo, né? Então eu queria trazer o documento do óbito para ela ter essa liberdade dentro do sistema da igreja, enfim. E aí eu fiz isso, fui para os Estados Unidos, entrei em contato com a minha prima, fui lá, aí tipo deixei meu trabalho e comecei a vender brinco na praia, em Vênice. Fiz contato lá com os mexicanos, consegui uma barraquinha. Aí eu primeiro que eu queria mudar de área, eu queria ter, tipo, não estar presa. Então eu virei meio hippie assim.
E, por outro lado, eu precisava de dinheiro também para conseguir me manter lá e para conseguir os documentos para trazer para o Brasil. E um pouco antes disso, um mês antes de ir para os Estados Unidos, eu conheci o meu marido no carnaval. E aí que começa a história da Calma. Como foi tudo isso? Como estava a sua cabeça no meio de tudo isso e como foi conhecer o seu marido? Ah, eu estava nos sonhos. Eu falei, meu, consegui juntar. Esse trabalho na China me possibilitou, porque lá era tudo pago pela empresa e eu recebia no Brasil. Então, me possibilitou ter uma reserva de dinheiro, deixar uma reserva, porque até hoje, né, tipo, eu ajudo em casa, normal. E me possibilitou deixar uma reserva em casa e assim, eu ia fazer 30 anos, eu tava assim, por tudo, por todos, assim, eu falei, meu, não quero compromisso com ninguém, não tô nem aí, meu, fazer minha vida, não volto nunca mais, vou fazer meu pé de meia lá nos Estados Unidos. Ah, pensei assim, né, vou morar pra lá, vou conseguir uma oportunidade de trabalho, vou começar com os meus brincos, sei lá, tava bem aberta para o mundo, tava num momento que, 29 anos, eu ia fazer 30 lá, mas aí eu conheci o Adrien. Só que foi bom porque eu não tinha nenhum interesse de ter nenhum compromisso. E o Adrien também estava fazendo uma viagem, um ano sabático aqui na América do Sul, tinha começado pelo Rio, a gente se encontrou, falou, ah, que da hora, nossa, pessoa legal, iluminada. Quando eu vi ele, assim, parecia uma entidade, um espírito. Aí eu falei, ah, mas beleza, estou indo para os Estados Unidos, o Adrien vai viajar o mundo todo, quem sabe daqui a um ano eu não vou lá para Paris passear, encontro com ele de novo. Mas a gente ficou na internet conversando e contava, né? Ah, cheguei nos Estados Unidos, ah, cheguei na Colômbia, ah, conheci tal. Ele era músico na época, rapper. E aí ele mandava, ele fazia cartão postal de música, né? No YouTube, então eu ia acompanhando e tal. Aí um momento eu falei assim, lá nos Estados Unidos eu falei assim, muito estranho, tipo, a gente tá convivendo como um casal, só que eu não tenho expectativa de encontrar com ele e falar, ah, não, vou dispensar, assim, deixar ele curtir a vida dele, porque era uma vida meio de casal, só que não era casal, mas não ia se ver, mas era de muita amizade também, então a gente queria notícias, mas eu falei, eu acho que isso está me prejudicando no meu dia a dia, dos meus objetivos. Eu falei, escrevi, Adrien, sinceramente, eu acho melhor a gente terminar por aqui, para você estar mais livre na sua viagem também, não precisar me escrever e tudo, e eu também vou cumprir meus objetivos aqui. Eu queria morar em São Francisco, estava juntando grana para ir. Aí a Adrien falou, não, 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 vou parar minha viagem. Isso é uma coisa que eu não esperava, mas o Adrien sempre foi muito atento aos timing das coisas. Ele falou, não, não, vou falar com a minha família, estou indo aí para os Estados Unidos. Aí, quando o Adrien chegou lá, eu falei assim, você fez isso, vem até aqui, atrás de mim, tá? Agora você senta aí e eu vou contar tudo. Quem eu sou, de onde que eu vim, meus traumas, minhas... Tudo, e o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma família complicada, né? Assim, tive uma infância complicada em relação a homem, em relação a abandono, então, aí ele chegou lá, expliquei tudo. Eu acho que ele não entendeu muito porque a gente não fala, eu não falo inglês, ele não fala português, então, por isso que acho que a gente conseguiu continuar. E, e aí eu consegui o documento, né? Voltei para o Brasil. Aí nessa viagem o Adrien estava lá, a gente foi para o México, foi viajar para um monte de lugar, e o Adrien falou: não, agora quando eu voltar para a França, você vai na França comigo, você vai morar na minha casa. Você aceita? Eu falei, aceito. Aí eu voltei para o Brasil na hora, aí comecei a vender tudo que eu tinha para conseguir comprar uma passagem para ir para a França. Aí lá na França, e fui. Foi difícil dividir em várias vezes. Tentei fazer alguns trabalhos de lá para algumas empresas aqui, fiz, que eu consegui sobreviver assim. E depois terminou minha estadia de 3 meses, não pode ficar mais tempo, e eu também não queria inventar papelada de me amarrar com uma coisa para ficar lá é legal, não queria nada disso. Falei, não, acabou, voltei para o Brasil. Aí uma colega de trabalho
me convidou para abrir uma empresa juntos, eu mais na parte criativa, e aí nasceu uma empresa nova, e aí com uma ideologia bem diferente do que o Bom Retiro tinha na época, e foi todas essas referências de Los Angeles, né? Que eu trouxe para dentro. Tudo que eu tinha vivido em Los Angeles foi o ponto-chave para abrir essa empresa. Eu fiquei na parte criativa, né? Não participei em dinheiro e também não recebi o lucro nem nada. Mas eu fiz a parte criativa e tal. E aí foi o resumo de tudo, toda essa viagem. O Adrien começou a trabalhar em outras coisas lá na França e a gente falou, vamos juntar dinheiro, vamos trabalhar pra caramba, vamos juntar dinheiro e tipo, daqui a uns 2 anos a gente vai viajar juntos num lugar diferente na Ásia. Ah, beleza. Aí trabalhamos 2 anos direto. Aí, uma vez que eu ia viajar mais vezes, né? Nessa empresa ia viajar mais vezes para pesquisar. E uma das pesquisas eu passei em Paris. Aí o Adrien me pediu em casamento de surpresa. Daí, uns 2 meses depois, ele tinha um documentário para gravar aqui no Brasil. Então, a gente já agilizou, já casou no cartório, fez a documentação. E do dia que casou, o Adrien voltou para a França. Então, a gente casou meio que, mas foi super legal. E aí eu fui para a França em dezembro e aí a gente começou essa viagem da nossa vida. Porque como a gente é de 2 lugares diferentes, a gente não queria começar ou no Brasil ou na França. A gente queria começar no território neutro. E essa viagem foram 10 meses, no total quase um ano. Aí começou o meu estudo de... Porque, assim, eu fiz faculdade fazem muitos anos, não entendia muito de sustentabilidade, essas coisas novas, né, que estavam aparecendo, aí foi a minha oportunidade de me atualizar. Então, eu ganhei o Kindle de casamento dos amigos do Ada e comecei a baixar livro de moda, e aí a gente tinha muito tempo, né? Como você é turista, assim, né? Mochileiro, né? Você não tá lá, não pode gastar muito, mas tem tempo livre. Então, na estrada, assim, acho que comecei a ler muito sobre isso. E quase no final da viagem, a gente ficou bastante tempo no Vietnã, conheceu uma cooperativa de mulheres lá no Vietnã. Muito legal a história delas e isso tocou a gente profundamente. A gente teve a sorte de poder ser voluntário lá e a gente aprendeu de verdade como que elas fazem com tão pouco, né? Tipo assim, com a maconha, né? O cânhamo, a fibra do cânhamo, tecer, tingimento natural, como que eles tecem a fibra, como que o caule vira fibra, como a fibra vira tecido, né, linha, como a linha vira tecido. Então, a gente ficou um tempo, o máximo que a gente pôde nessa cooperativa. Então, de outra maneira, eu tinha que ajudar, então comecei a fazer modelagens diferenciadas, trabalhando sem cortar nada, desperdício zero, porque assim, imagina que para as meninas fazerem o trabalho que é, tudo na mão. Então, eu não queria, desperdiçar nada do tecido. E aí, foi aí que na estrada lá, a gente pegou uma moto, ficou viajando lá naqueles arroz, assim, sabe? Aquelas montanhas. O Adem falou, nossa, se um dia a gente for fazer alguma coisa da nossa vida, eu queria que tivesse a ver com esse momento, assim, porque foi muito verdadeiro. Eu passei dias chorando, não queria ir embora de lá. Alguma coisa transformou, tanto em mim e no Adrien lá. E aí ele falou, se a gente for fazer alguma coisa nesse de vida, assim, se a gente for trabalhar, a gente queria muito trabalhar juntos, porque a gente passou muito tempo namorando à distância, então a gente queria passar o máximo de tempo juntos, né? Por isso que a gente fez essa viagem. E aí ele falou, se a gente for fazer alguma coisa, vai se chamar Calma. E aí foi assim que nasceu, assim, o nome Calma. Mas aí a gente sonhou com muitas coisas, a gente queria ficar no Vietnã de qualquer jeito, a gente tentou ter a gente sempre sonha, né? A gente sempre inventa maneiras de sonhar.
nem tudo dá certo, e não precisa, na verdade, mas a gente sempre tem os meus planos, você falou, você tem plano para o futuro? Não para o futuro, mas eu gostaria de achar algumas soluções, né? E aí a gente tentou morar em Hanoi, pensou em morar no Paraguai, em Assunção, pensou em morar na Paraty, que é onde a gente se casou, mas no final acabamos ficando em São Paulo. E aí a necessidade, né? Aí começa a história da Calma. Kelly, teve alguma história de alguma mulher, algum contato, alguma troca que tenha sido muito significativa com essas mulheres do Vietnã que você queira contar? Tem. Até arrepio, assim, com todas. Porque, assim, uma comunidade no Vietnã, na divisa com a China, no norte, depois eu descobri, eu estava muito emocionada lá, eu chorei muito, eu não queria ir embora, assim, eu entendi que tinha a líder, né, dessas mulheres, a líder total, ela ganha vários prêmios, é uma pessoa conhecida, mas muito simples também, às vezes ela nem ficava tanto lá, enquanto a gente estava, ela viajava muito para defender a tribo dela, para mostrar para o mundo. Primeiro, essa mulher que se dedicou a vida para ensinar o povoado dela e para não deixar morrer a cultura deles. Então, de bordado, tingimento. Então, ela treinou essa equipe. E eram mulheres mais ou menos da minha idade, um pouco mais velhas. Tinha muitas crianças que ficavam lá aprendendo também. E quando eu voltei para Hanoi, a gente teve um problema de vista, a gente tinha atualizado várias vezes, porque a gente não queria mais ir embora, mas não podia, e como era muito perto da China, é muito mais rígido a polícia. E chegando em Hanoi, eu comecei, o Adam foi cortar o cabelo, eu comecei a procurar, consegui uma internet, comecei a procurar mais sobre a tribo Hmong, que chama, né? E eu descobri que justo naquela tribo que a gente estava, naquela comunidade, elas tinham sofrido um grande sequestro desde que, assim, houve histórias de sequestro de crianças, porque mulheres pequenas, crianças. E tem até essa matéria na Times. E essas crianças sequestradas foram levadas para o lado da China e tiveram, assim, inúmeros abusos. E o governo do Vietnã tentou de tudo trazer elas de volta. E conseguiram trazer elas de volta. Só que quando elas voltaram, elas estavam grávidas, estavam com vários problemas, assim, de saúde. Então, esses abusos foram muito graves. Só que quando elas chegaram na tribo, a família não queria aceitar. Então, elas começaram a passar fome, como se elas fossem culpadas, e sofreu ostracismo de toda a tribo. Então, teve mulheres que morreram de fome, como um castigo de terem sido sequestradas e abusadas. Então, tipo, eu não sabia disso. E essa comunidade que essa líder fez foi para empoderar as mulheres. Porque o que aconteceu? Ela começou a falar com as pessoas da tribo, fazer reunião da comunidade, explicar, gente, ela voltou grávida, não é porque ela queria, é porque ela foi abusada, só que na cabeça são pessoas campesinas, assim, são pessoas que nem sei assim, não sei qual que é a religião, entendeu? Mas assim, é falta de conhecimento. Então, essa líder explicou primeiro, e segundo, ela arrumou um jeito para essas mulheres serem donas do dinheiro, da economia daquela região. Então, essas mulheres que sustentam aquela região, então elas são empoderadas com o conhecimento e o dinheiro. Então, essa história me tocou muito. E vocês pararam nessa cooperativa sem querer ou vocês já sabiam dela e foi uma escolha?
A gente... É muito difícil achar qualquer coisa relacionada à moda, tanto na Índia, a gente foi para o Sri Lanka, eu sempre, obviamente, eu estava muito interessada a descobrir comunidades, ou fazer trabalho voluntário, porque parece assim, ah, não, você entra na internet, se inscreve e vai fazer um trabalho voluntário. Mas é muito... Porque, assim, não tem site, sabe? Nesses lugares. A internet tem, mas, bom, é muito escondido. A gente tem, no Sri Lanka, a gente conheceu um casal que era franco-vietnamita, eu acho. É uma mulher que é francesa, mas com origem vietnamita, e um homem francês. E eles moravam em Hanoi, então eles falaram pra gente, ah, quando for para Vietnã, fica na minha casa. Tá bom? Aí a gente mudou toda a viagem e falou, ah, vocês falaram para a gente vir, tocamos lá e chegamos. Aí eles, ah, que ótimo. Então, eles que ensinaram a gente, eles são mais velhos, ela trabalha com cinema, ela é produtora, e ele é um artista plástico. Eles falaram, ah, não, tá bem-vindo, a gente foi super bem recebido, porque a gente tava com medo, né? Quem sabe? E aí, o Lolo e a Nini. E aí, eles falaram, ó, tem essa, você tem que fazer esse rolê, foi lá, alugou a moto com a gente, falou, você tem que fazer esse rolê. Nesse rolê vai ter isso, isso, isso e isso, essa feira, as feiras lá, impressionante, as tribos, impressionante, assim, Eu chorei quando eu cheguei, assim, porque são tribos que andam assim, com roupa, toda roupa neon, com umas costuras, e tipo, cada tribo, você ia pra feira para comprar uma batata, vinha as guerreiras, aí vinha as neon, aí de outro, parecia tipo um combate, assim, né, as gatas andando assim, a outra com outro estilo, então é muito, muito rico. E aí ele falou, ó, tem um lugar que é uma cooperativa lá, ele falou, ah, não sei se vai dar tempo de passar lá para conhecer, a gente teve muita sorte, aí tinha uma alemã e uma vietnamita, que ela era do sul, e ela falava inglês e vietnamita. E a alemã falava inglês e alemão. E por meio delas, elas conseguiram traduzir a nossa vontade de ser voluntário lá, porque elas estavam lá por acaso e elas iam ficar uma semana. Eu acho que elas iam ficar um mês, talvez. E aí a gente teve a sorte de poder traduzir, porque não tem como lá, ninguém fala inglês. E aí a gente teve a sorte de estar junto com essas meninas e participar do programa, e a sorte da líder estar lá e autorizar a nossa participação no programa de voluntariado também. E aí a gente falou, não, vou ficar aqui. Aí a gente dormia lá, colhia lá as comidas, então tinha que fazer comida, costurar, todo mundo ajudava no que sabia. E Kelly, você acha que de alguma forma essa viagem e até essa estética, né, essas roupas que você conheceu, que você viu, teve alguma inspiração, foi alguma referência para o surgimento da Calma? Eu acho que teve alguns pontos. O primeiro, né, foi esse estudo de entender o material de outra maneira. O segundo, que nem é muito, não é planejado, assim. Eu e o Adam tinha só uma mochila, não dava para levar muita coisa. Então a gente tinha meio que vestir a mesma roupa, né? Então já era natural, a gente tinha a mesma escova de dente, a gente basicamente não tinha toalha, a gente basicamente nunca teve shampoo. Essa viagem, ela é... E você, quando é longo assim, você se habitua, né, a essa... E normal, sem sofrimento, inclusive. Você se habitua a esse estilo de vida, que, assim, se der para tomar banho, deu. Se a gente achar um shampoo, spa, sabe? Então, esse outro ponto é que o sem gênero da Calma nasceu, mas não foi planejada, porque como que eu ia fazer uma roupa para mim que o Adem não podia usar? Para mim era uma coisa lógica. Como que eu vou fazer uma roupa para mim, só que o Adem não vai poder usar por quê? Se a gente usa tudo junto, que a gente voltou tendo esses pequenos hábitos, né? Influência na calma, eu acho que foi isso, aproveitar ao máximo, né, do que a gente pode fazer com o que a gente tem.
E foi isso, quando a gente voltou para o Brasil, eu tentei me recolocar no mercado, estava muito difícil de arrumar um trabalho, mesmo tendo experiência, achei que fosse mais fácil. E como a gente estava no território que é meu, né, em São Paulo, aí eu comecei a procurar muito, tentei, dei consultoria, trabalhei em 4, 5 empresas na mesma semana, fazia freela em cada uma, mas eu acho que a minha primeira decepção de não ter conseguido me introduzir no mercado foi que aí eu peguei e falei assim, beleza, então eu vou lá no Bom Retiro comprar, estava lá numa entrevista, a resposta era negativa, eu falei, eu vou comprar os retalhos do tio, um saco de retalho, fui para casa da minha mãe, a gente não tinha onde morar, eu e o Adam, a gente morou no cativeiro, no quartinho da Gina, por 6 meses, com a minha mãe e tudo. E aí a minha irmãzinha trabalhava na casa dela, todo mundo trabalhava no apartamento, então eu pegava a mesa de jantar, fazia, e comecei a fazer modelagem. Falei, aí tive a ideia dos lenços, eu peguei todos os lenços que eu tinha e falei, vou transformar isso em jaqueta, né? E a minha mãe também estava desempregada, então ela começou a costurar para. Foi também uma motivação. Primeiro, porque eu precisava de um sustento. Segundo, a minha mãe, arrumar um serviço para minha mãe. Então, a Calma nasceu aí, assim. E reaproveitando os lenços que eu fui colecionando ao longo da viagem, eu sempre comprava um lencinho, alguma coisa assim. E aí eu reaproveitei, então a Calma nasceu assim. Aí eu pegava os retalhos, aí como não dava para cortar tudo de uma coisa só, então cada pedaço da jaqueta era uma cor. E aí isso foi ficando legal, porque era único. Então, eu acho que tudo isso, com certeza, eu acho que até a vida que eu tenho hoje, os valores que a gente tem como casal, né, que é outra vida, vem muito da cooperativa, do Vietnã e de toda essa viagem pela Ásia. E você lembra das suas primeiras vendas e clientes? Lembro. Aí eu comecei a abrir o Instagram, e na época o Instagram tinha uma coisa de girar assim, que dava para você tirar várias fotos e fazer um vídeo, e eu comecei assim. Aí eu falava no meu Instagram, gente, segue lá, eu abri, tem umas jaquetas, se alguém quiser, só mandar mensagem e tal. E a minha amiga Mel falou assim, se a gente fizer um bazar na minha casa, ela morava num prédio super descolado aqui no centro, assim, e ela chamou, ela sempre foi muito de juntar pessoas, ela chamou a nossa turma, e aí eu comecei a vender, tipo, aí eu sabia que ia fazer isso, né, então eu fiz, sei lá, umas 10, 15 jaquetas, ou 20, uma coisa assim, e aí quase todas venderam. Aí eu falei, então acho que é bom, né, acho que as pessoas também queriam ajudar, sabe? Queriam ajudar, eu acho que algumas também gostaram do estilo. E aí começou, aí tipo, eu fui deixando um pouco os freelas, mas eu continuei muito tempo trabalhando nos freelas. Aí o Adrien começou a aprender, tipo, a cortar, também aprendeu modelagem, cortar todas as partes. Então a gente não tinha nem mesa de jantar nem nada, a gente fazia tudo no chão mesmo. E é isso, antes eu falava assim, um dia, se eu tiver um ateliê, vai ser o lugar mais lindo, E eu acho que a viagem ensinou, é o que tem. Não adianta você chorar, a gente às vezes estava de moto na chuva, ia ficar 2 dias molhado, com o pé gelado. Tipo, no meu aniversário eu chorei porque eu queria comer um doce, sabe? E, tipo, engole o choro, sabe? Tudo que a gente tem de privilégio, não adianta. E se você tem o dinheiro, mas se você andar quilômetros à sua volta, você não vai achar o que você quer. E eu acho que isso que eu trouxe da viagem. Gata, não tem mesa, faz no chão, só não arruma desculpa. É isso que eu aprendi. Não tem tesoura, corta com a faca, sabe? Assim, umas coisas assim. Eu não tinha o material básico para fazer, mas eu fazia com o que tinha. E eu acho que é isso também que eu trouxe da viagem e que é assim que começou a Calma. E como funciona o seu processo de criação? Como surgem as inspirações, a estética e as estampas e as cores e as formas sempre foram muito presentes para você? Como que é isso?
Então, é que eu passei a vida inteira trabalhando, né? O meu ofício mesmo é de estilista, né? Então, eu desenhava um desenho, para mim, o meu diferencial no mercado é que eu sou muito técnica, então eu especificava muitos acabamentos, enfim. E como eu mesmo faço modelagem hoje em dia, eu não tenho mais uma ficha técnica. Então, quando eu tenho uma ideia, só que não é que eu tenho um monte de ideia também, assim, e também eu calculo qual que é a ideia que, o tempo que eu vou gastar e se aquilo faz sentido. Para eu entrar num projeto de verdade, aquilo já está muito na minha cabeça há muitos anos, na verdade. O último projeto que eu fiz foi isso, era uma jaqueta agora, que eu queria que fosse muito com acabamento de alta costura, mas ele tinha que ter, eu queria que ele não tivesse nenhuma costura aparente, que ele fosse todo duplo, então tem um lance de fazer ele todo duplo, é um casaco, então desse lado ele é do mesmo jeito. E demora, assim, é uma coisa demorada. Mas como que era a pergunta? Esqueci. Ah, como que é o processo, né, de criativo? E também tem uma coisa que eu acho que depois da pandemia eu aprendi. Eu não sabia as associações, eu acho que depois da calma, na verdade. Para mim, tudo que eu vejo, os lugares que me inspiram, eles vêm muito assim, da feira, do mercadinho, dessas coisas. Porque para mim tem algumas composições estéticas da rua ou de onde eu estou passando, por isso que eu gosto desses países, ou ir para o interior. Tem umas composições estéticas que elas são, ou na feira, por exemplo. Por que que o cara colocou 3 frutas assim? E aquilo lá é um símbolo de um monte de referência de história da arte, e de uma cartela de cores perfeitas. Eu sempre pensei assim, isso não é uma coisa que eu tinha consciência. Hoje em dia, conversando com outras pessoas, eu me abri muito pela internet, eu entendi, eu trabalhei, minha especialização também na época de estilista era fazer estampa exclusiva, assim, fazer coloração. E aí eu acho que a calma me deu a oportunidade de conseguir colocar essa essência de ver as coisas do cotidiano, de observar o corpo, o movimento, mesmo, sabe? Tipo assim, às vezes eu tô, sei lá, na rua, eu vejo uma pessoa andando de um jeito, então aquilo tudo já, para mim, faz parte de um movimento, o corpo em ação. Então, todas essas teorias que eram muito normais, assim, era muito... Para mim, eu já captava, sabe? Assim, só que eu não explicava, porque era o meu segredo, digamos, sabe? É uma coisa que eu sempre ficava vendo, cores, coisas assim, e eu consegui ter a liberdade, porque acho que eu já, inclusive, em 2 outras empresas que eu trabalhei, empresa grande, eu já tinha um projeto de mix de estampas. Só que aquilo não foi desenvolvido, foi cancelado, ou tipo, roupa sem gênero. Eu já tinha começado esse projeto. Tem uma foto com o Adrien em Portugal, com a mesma estampa, eu tinha feito uma camisa, porque eu já vinha. Então, não é nada que, tipo, do nada, ou eu fiz um plano de negócios para vender, atingir o público sem gênero, masculino, trans. Não para mim, eu acho que a calma ela é muito solta também. Ela reflete também o meu cotidiano em casa com o Adrien. A gente tem os mesmos, apesar de ter 2 culturas tão diferentes, a gente tem os mesmos valores íntimos de família, que os nossos pais, de alguma maneira, eles são muito parecidos, né? Mesmo estando em lugares tão diferentes. E eu acho que a gente tem o privilégio de materializar todos esses sentimentos e essas referências que a gente tem, e tipo, é sem gênero, apoia ou faz alguma coisa,
é o que a gente vive. Então, não é que foi um plano, ou por isso você perguntou no começo, você planejava, eu nunca quis ter uma marca. Eu tive a necessidade de me sustentar a vida inteira. E eu acabei aprendendo que dá para dar um jeito. Por causa da minha história desde o começo, eu precisava dar um jeito. E a calma é um jeito que eu estou dando também. E eu gosto de levar com essa ideia, sabe? Assim, vou falar, ai, nossa, eu quero um faturamento, ai, eu vou virar uma coisa. Não sei. Isso pode virar outras coisas, como tudo na minha vida. Como no começo também eu falei, dos 7 anos foram muitas mudanças que eu passei. Então, eu também tenho isso. Tudo pode mudar. Então, e eu gosto, e eu penso nisso de uma maneira positiva, não é negativo. E não que eu quero abandonar tudo, mas não sei se dá para entender a essência, é que as coisas elas se movimentam, a vida é movimento, nosso corpo é movimento, tudo que a gente faz é movimento. Então, ter um plano, ser muito fixo, para mim é se enganar um pouco. Então, eu gosto de levar assim. Bem orgânico. É. E Kelly, quais foram, durante esses anos de calma, quais foram os momentos mais marcantes, assim, pensando em desafios e aprendizados? Teve algum que você queira, que te lembre, assim, que você queira contar? Eu queria falar uma coisa super positiva, mas eu acho que o que me marcou, na verdade, foi uma coisa meio negativa. No meio da pandemia, a gente sofreu um golpe de um banco virtual, que fazia toda a transação do site, e a gente acabou não conseguindo pagar. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ter espaço numa empresa de estampa, né, que acreditou no nosso trabalho e abriu para fazer exclusivo da gente, né? Então a gente não pôde honrar essa primeira coisa. Então me marcou muito. A gente me marcou sim, eu fiquei muito mal, porque assim, eu trabalhei tanto, né? Enfim, foi um fato que me marcou porque eu achei muito injusto esse fato. Mas tem, agora vamos para alguma coisa positiva. Mas eu acho que me marcou muito, porque você ter o dinheiro, você tá tudo certinho e não poder, porque você foi roubado por uma empresa grande, é muito acontece, tipo assim, porque às vezes o mundo da internet, o mundo do Instagram é tudo muito perfeito, né? Mas assim, existe uma realidade que nem sempre é falada, e eu acho que aqui é uma boa oportunidade. A gente é responsabilidade também, né? Então, é isso. Mas que me marcou muito também, eu nunca imaginei, foi abrir uma loja também. A gente abriu uma loja, e para mim, isso, tipo assim, nunca planejei, nunca sonhei, mas assim, conseguir fazer um ambiente que de verdade personifica, uma oportunidade, né, de personificar nossas ideias, num modo de ser uma experiência para alguém, ser um pouco da minha casa, para mim é muito legal. E muita coisa da minha casa está na loja, né? Então eu levei coisas da minha casa. E é isso, é um privilégio ter um espaço de acolhimento também, né? Que é aberto para todas as pessoas. Acho que é uma coisa que me marcou muito. Queria saber como, com esse acontecimento, como foi esse processo de ressignificar, ouvir, entendendo, enfim, tudo isso que está acontecendo e como a pandemia afetou também a sua rotina, os seus negócios, como foi isso? É sobre o que aconteceu, o primeiro assunto. Foi muito, tipo assim, uma hora eu pensei, o que me afetou foi isso. Ou, tipo, eu paro, então eu acho que me marcou porque, tipo, eu e o Adam, a gente falou,
trabalhar do jeito que a gente trabalha. Para acontecer isso, será que a gente não pode fazer uma coisa mais simples, arrumar um emprego? Porque foi um golpe e ainda a gente está nesse golpe, está vivendo disso. Aí eu pensei em desistir primeiro, e a segunda coisa que eu pensei, isso já foi, ou eu me esforço para começar do zero, de novo, ou eu fecho aqui, fico mal e não consigo mais fazer nada. Então, eu acho que foi um momento de escolha. Eu escolhi começar do zero de novo e trabalhar tudo de novo para conseguir honrar minhas contas, sabe? Honrar o meu trabalho. E aí foi bom, porque de alguma maneira a gente conseguiu amenizar as coisas, né? Então já está tudo corrigido, está tudo certo. E a outra pergunta? Sobre o Covid, a pandemia, ela afetou, enfim, o negócio, os trabalhos, mas também sua vida pessoal, de alguma forma? A pandemia, ela, pra gente, meu ateliê sempre foi em casa. Então, foi muito bom. Eu acho que a gente também começou a ter um ritmo diferente de vida. A gente começou a acordar muito mais cedo, dormir muito mais cedo. E eu e o Adem, a gente teve a possibilidade e o privilégio de poder trabalhar. Então, eu acho que foi um tempo rico de colocar muitas ideias que estavam girando em prática. Então, a gente, tendo conectados mais, né, tendo mais conexão e mais tempo para conversar, a gente conseguiu fazer o projeto da loja, a gente conseguiu fazer algumas modelagens novas, a gente conseguiu reutilizar todo o tecido que tinha lá parado, porque não tinha matéria-prima para trabalhar e a gente queria muito desenvolver coisas novas, então a gente costurou muito, a gente conseguiu ter mais interatividade com as pessoas pela internet, conseguiu mostrar mais nosso dia a dia. Então, para a gente foi muito positivo, porque acho que a gente teve a oportunidade de conhecer mais pessoas por meio da internet. E o que a moda, o vestir, a estética, o estilo representa para você? Nossa, muito, porque eu acredito que a roupa mesmo, ela é uma mídia que a gente se comunica. É que nem um quadro, quando a gente vai no museu também, a gente vê um quadro e se fala, ai, não gostei, ai, gostei, mas por quê? Por que que aquela arte te tocou? Por que que aquela arte não te tocou? A gente às vezes não sabe explicar, são coisas muito subconscientes. E, para mim, quando eu faço as roupas, o conjunto, é colorido, é tudo que eu tenho dentro de mim. Eu quero usar essa mídia para as pessoas terem uma vida mais leve, engraçada, divertida, sorridente. Então, isso a gente fez uma intervenção, né? A gente foi para casa da minha sogra, eu e o Adrien e a minha sogra. Eu e o Adrien, a gente anda muito de conjunto sempre, né? A gente gosta, e a nossa vida, a gente sempre usa igual. Nosso pijama é igual, nossa calcinha, cueca, é tudo igual. A gente gosta de... E eu acho que isso é um jeito de me comunicar e falar assim, a gente é uma gêmea. Eu acho que é uma maneira também de dizer, de se afirmar, né? De se afirmar, porque a gente é diferente, mas a gente tem alguma coisa em comum. Por isso que a gente está vivendo esse plano, essa terra, desse jeito. E eu gosto disso. E quando a gente anda igual, mesmo que seja só uma estampa, não precisa ser mix de estampa nem nada, a gente acaba tirando o sorriso de alguém, sabe? Tipo, as pessoas quando vê a foto, o que é isso? Tipo, parece uma intervenção mesmo. Não, mas, nossa, eles estão com a mesma roupa, eu não acredito, mas mesma roupa? Porque isso eu acho que quando eu era criança era muito feio você ter a mesma roupa que alguém, né? Tipo assim, par de vaso, ai, a maior vergonha. E hoje em dia eu acho que
de alguma maneira, causar esse estranhismo leva as pessoas a uma certa reflexão de valores, de padrões, enfim. E, no geral, é sempre positivo, sempre é sorridente essa expressão. E eu acho que é isso que eu quero transmitir para o mundo, esse sorriso, essa leveza, sabe? Tá tudo bem, tá igual, tá igual. E é isso. E para todos também, eu acho que é importante. Para menino, para menina, para alta, para magra, para gorda, para baixinha. É isso que eu gostaria de sempre ter essa possibilidade de para todos, todos. E como você se sente costurando? Não sei se hoje em dia você costura, mas como percebi que a costura ela vem desde muito cedo na sua vida, né? Ela entra na sua história desde muito nova. O que esse momento de costura e de entrega representa para você? Como você se sente fazendo isso? E tem sons, tem cheiros de fábrica? Quando você se depara com a costura, para onde vai assim a cabeça? E para que lugares você caminha internamente? Para mim, a costura, com certeza, é sonhar, é lembrar, é resgatar muitos, assim, na pandemia, enfim, você não pode ver seus amigos, ou você viajar para lugares que você está com saudade. Então, é muito mágico. Quando você costura, a sua cabeça, ela resgata muita coisa que está no seu inconsciente. E eu me emociono mesmo, porque eu acho que quantas vezes, né, a minha mãe não costurou e pensou em alguém que estava longe, porque ela não é daqui de São Paulo, né? Ela é do Paraguai. Então, quantas vezes ela visitou o sítio que ela morava, visitou meu pai, visitou a mãe. E para mim é isso, a costura é o resgate que a gente tem de mais precioso dentro do nosso subconsciente. E a costura significa isso para mim. Foi a minha maneira de construir, de conseguir sonhar. E ter uma vida melhor, e poder também dar voz às outras pessoas, enfim. E o que a calma representa nessa sua história? Eu acho que a calma é o porta-voz, é, a, é o que conseguiu juntar todos esses pedaços, esses recortes, porque tudo isso, de alguma maneira, já estava sendo construído, né? E é uma união também, porque a calma, ela também existe, porque também tem muito da comunicação, a Adri é jornalista, né? Então, eu era mais fechada, eu não sabia como comunicar, né? E para mim a calma é a junção da minha cabeça com a do Adrien, de todas as pessoas que estão à nossa volta. Kelly, para você, o que é ser uma mulher empreendedora? É ter coragem. Para mim, ser uma mulher empreendedora é ter coragem. E quais são seus maiores sonhos, mas não precisa ser pensando muito no futuro. E pode ser muitas coisas, assim. Essas ideias que vocês têm juntos, pensando que
você falou que você não pensa muito no futuro, mas ideias que podem vir a ser ou podem só ser um caminho para atingir outras coisas? O que vocês têm pensado nesse momento? Nossa, tantas coisas, tantos sonhos, mas eu acho que o que eu gostaria agora é conseguir ter uma equipe que seja legal quanto... que seja legal, que consiga fazer a Calma chegar em outros lugares. Eu acho que é isso que eu gostaria. E também eu quero estudar, eu estou me dedicando muito para tentar conseguir me comunicar melhor com as pessoas e, de alguma maneira, ter esse tipo de liderança, porque, assim, eu não sou muito boa como líder. Eu gosto de fazer minhas coisas, né? E aí eu acho que eu estou tentando me comunicar bem, para as pessoas entenderem bem e para a vida ser um pouco mais calma. A gente está encaminhando para o fim, mas queria saber se você gostaria de acrescentar alguma coisa, contar algum episódio que não tenha instigado, ou deixar alguma mensagem, enfim. Eu contei até demais, né? Eu fui que fui, né? Então, acho que eu já falei tudo. Acho que as coisas... acho que os pontos principais, assim, foram. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é que, tipo, acredita, sim, né? Acredita em você, acredita nas suas coisas, nos seus sonhos. E mesmo se você não tiver todas as oportunidades de ter tudo que você gostaria, tenta fazer as coisas com o que dá agora, que eu acho que logo, logo você vai poder conseguir o que você quer, do jeito que você quer, mas enquanto isso não chega, faz tudo que você pode com o que você tem. E como foi para você essa manhã ter Eu relembrado um pouco? Foi muito emocionante, foi muito legal, eu me emocionei bastante. E é bom lembrar de onde a gente veio, porque às vezes a gente fica tão pensando no que tem que fazer agora, né? Tem tanta coisa para fazer todo dia, e é bom lembrar de onde a gente veio, né? É muito importante. Ia falar justamente isso. Quero muito te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, e por ter dividido essa história de costura, costura de histórias, costura de raízes, de origens, do estrangeiro, né? Dois pais de lugares diferentes, um marido de um lugar diferente. Foi muito bonito poder ouvir essa sua costura que você vem traçando e fazendo. Espero que te desejo muito sucesso, que essa costura continue muito linda e caminhe por caminhos muito especiais. Foi muito gostoso estar aqui. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço por vocês terem escolhido essa história para contar e espero que fique bem, que dê tudo certo.